Mas, professor, você não pode deixar de dar essa contribuição, até porque, na medida em que a Fátima ia falando, eu olhava especificamente para você, professor. Eu sei que você vai complementar muitas informações que a Fátima colocou. Pode colocar aqui, quando você começa a falar, eu vou colocando. Então, o professor Eloy diretor do museu aqui da Escola Politécnica, né? Enfim, um grande conhecedor da história das bibliotecas da UFRJ. Antes de começar a apresentação, eu entrevisto ex-alunos bastante antigos e tal. O professor Pedro Carlos da Silva Teles comentou que sobre aquele episódio que a senhora falou sobre os livros colocados numa sala no térreo do Bloco H. E ele foi chamado para identificar alguns livros e lá bateu os olhos no Princípio de Newton, que, se não me engano, é do século XVI e que está na Biblioteca de Obras d'Arte. Também, professora Fátima, professor Sidney Santos e professor Hugo Cardoso da Silva comentaram que a transferência desta biblioteca que a senhora falou, que veio para cá, saindo lá do prédio do IFIX, e também os instrumentos que hoje fazem parte do Museu da Escola Politécnica, cuja Rosane conhece muito bem, e muito tempo trabalhou e muito bem lá, foram transferidos em caminhões da obra que ainda não havia se encerrado, se é que já se encerrou a construção dessa cidade, né? Caminhões pela Avenida Brasil, na boleia dos caminhões abertas, e muito se perdeu em instrumentos e em livros, etc. Lamentavelmente. Mas isso eles citam por escrito, né? O Francisco me pediu algo extremamente complicado, que é percorrer 300 anos em 15 minutos, né? E então a gente vai pegar um supersônico e vamos tentar falar sobre uma história da Escola Politécnica, porque a história não é única, cada um faz a história, o autor seleciona os fatos, né, e as suas bibliotecas. Essa história começa em 1699, logo após a descoberta de ouro de ótima qualidade nas proximidades de Ouro Preto. Em 15 de janeiro de 1699, é assinada uma ordem régia que criou no Rio de Janeiro uma aula de fortificações. Aula naquela época não significava aula como a gente tem hoje, e sim a escola, era uma escola de fortificações. Certamente o governo português estava preocupado com o saque de riquezas que acabavam de ser descobertas naquela região, das ricas Minas Gerais, né? Mas até hoje a gente tem poucas informações sobre essa instituição e o que era feito nela, etc. Em 1738 é criada uma aula do terço do regimento de artilharia. Não do terço de rezar, mas sim porque o exército tinha a cavalaria, a infantaria e a artilharia. A artilharia era um terço de todo o corpo do exército, né? E essa aula funcionou no prédio do terço de artilharia, uma edificação que é nas proximidades do antigo Morro do Castelo, hoje fazendo parte do complexo do Museu Histórico Nacional. O professor foi o sargento-mor José Fernandes Pinto Alpoim. Ele escreveu 2 livros, o Exame de Artilheiros e o Exame de Bombeiros. Bombeiros não do conceito de que hoje a gente tem, de bombeiro de apagar fogo, mas sim de lançar bombas, de lançar petardos durante a guerra, né? Durante as guerras, né? São considerados os primeiros livros escritos no Brasil para o ensino de engenharia militar.
todos os oficiais eram obrigados a assistir às aulas, ao menos por 5 anos, e se não assistissem, seriam castigados. O regime era militar, era obrigatório para a promoção da carreira militar. A gente pode inferir que em algum local desta edificação, os livros deveriam ser guardados, o que caracterizaria a primeira biblioteca de engenharia no Brasil. O número de exemplares certamente era pequeno e, consequentemente, certamente os alunos não poderiam levar, não compravam esses livros, e então ali ficaria uma biblioteca de engenharia no Brasil. Em 1792, decorrente da questão da Inconfidência Mineira, de insurreições no Haiti, etc. e tal, o vice-rei aqui no Rio de Janeiro instituiu a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Ela é considerada hoje a origem formal da Escola Politécnica. Por quê? Porque a gente sabe o nome de professores, nome de alunos, o programa que era realizado, aonde era realizado, etc. O professor Paulo Pardal fez essa pesquisa, descobriu isso, e a congregação da escola considera então 1792 como o início formal do ensino de engenharia e comemorou ano passado 225 anos de existência. Funcionou na Casa do Trem, também ali no complexo do Museu Histórico Nacional, e estudava-se engenharia civil. O Estatuto definia os livros que deveriam basear o estudo. Livros de Belidor, de Saint-Rémy, de Leblond, de Alessandro D'Antoni, etc. e tal. Havia, então, no Estatuto, especificamente, livros para serem estudados. Isso significa que havia uma instituição que, além de adotar livros que eram adotados e franceses, nos exércitos franceses, essa instituição teria, então, um caráter de instituição de nível superior. E o Estatuto da Academia preconizava a existência de uma biblioteca. Haverá um secretário, o qual terá a obrigação de fazer as matrículas, etc., como também de cuidar do arranjo e ordem da biblioteca militar e na conservação das plantas e mapas. Entendo aí iniciar a biblioteca de engenharia da Escola Politécnica e, consequentemente, da UFRJ, porque fazemos parte da UFRJ. Em 1810, Dom João VI vem para o Brasil e, assessorado pelo Conde de Linhares, que era uma pessoa extremamente culta, que tinha muitos conhecimentos com cientistas franceses, em 4 de dezembro, o príncipe regente assina a carta instituindo a Academia Real Militar, que deu continuidade à Academia de 1792. Ela apresentava um estatuto minucioso, cobrindo diversas áreas do conhecimento científico. Os compêndios eram aquelas obras científicas adotadas na Politécnica de Paris e em outras instituições, como Lecroix, Legendre, Monge, Broglie, Vizot, Euler, etc. É interessante observar que o estatuto dessa academia determinou a existência de uma biblioteca. Textualmente estabeleceu que, logo que possa formar-se uma biblioteca científica e militar para esta academia, haverá um ente de história militar que servirá de bibliotecário, escrito textualmente em 1810. É interessante observar o texto, logo que possa formar-se. Por que isso? Porque em 1810, quando foi criada essa academia, a biblioteca que a família real veio em 1811 ou 1808, chegou na Bahia, depois se transferiu para cá, mas a biblioteca, dizem os historiadores, que ficou esquecida no porto, e aí não veio, levou 2, 3 anos para aqui chegar. Por isso que ele coloca, no meu entender, que no estatuto, logo que possa formar-se uma biblioteca científica, estaria esperando a chegada da biblioteca real, da família real. Durante esse período de 1810 até 1858, era uma confusão muito grande o ensino
porque os alunos militares sofriam os rigores da instituição militar. A gente viu ali que se eles não fossem às aulas, eles seriam presos. Mas também tinha alunos civis. Os alunos civis não queriam sofrer o regime militar rigoroso, e os alunos militares queriam algumas facilidades que ainda existia para aqueles não militares, ou seja, os civis. E isso foi criando uma tensão muito grande, até que em 1858 foi constituída a Escola Central, que teve o propósito de separar os cursos militar e civil. A Escola Central é destinada ao ensino das matemáticas e das ciências físicas naturais e das doutrinas próprias da engenharia civil. No estabelecimento da Escola Central haverá uma biblioteca e vários gabinetes de física, química, etc. e tal. Haverá um arquivista que servirá também de bibliotecário. O bibliotecário formará os catálogos, classificará, zelará e terá a seu encargo todos os livros e cartas da biblioteca. O bibliotecário da Escola Central era Olegário Augusto de Souza Araújo, que talvez seja o nome mais antigo de um bibliotecário que a gente possa encontrar. É possível que se encontre um mais antigo ainda, mas o que eu conheço é o Olegário. Em 1863, a Escola Central ela arrecadou R$4.429,10 e 595 centavos, com as taxas de matrículas e certidões. Ora, esse valor hoje praticamente não existe. Mas, se a gente observar que desse total, 44% foi aplicado na compra de 716 volumes de obras diversas para a biblioteca, a gente está vendo que praticamente metade daquilo que foi arrecadado foi aplicado na biblioteca. E o restante nos gabinetes de objetos de gabinete. O valor é insignificante, mas para a época era significativo, havendo, portanto, um investimento na biblioteca em termos de compra de livros, etc. O último comandante era uma instituição militar e, consequentemente, não tinha um diretor. Era um comandante da Escola Central. No seu último ano de funcionamento, ele comunicou ao Ministério do Império que ficava a Escola Central sob a sua jurisdição, cujo Estado, quer em relação ao pessoal docente e administrativo, quer no que respeita ao seu material, era o mais lisonjeiro, achando-se bem provida a biblioteca dos mais importantes recentes livros sobre as diversas matérias que se ensinam na escola. Havia uma preocupação grande com a biblioteca. A Escola Central e a Escola Politécnica eram referências no Largo de São Francisco. As pessoas passavam por ali saindo, indo pegar, já a partir de 1854, a estrada de ferro que começava a existir no Brasil, etc. Em 1874, finalmente, o decreto 5.600 separa os ensinos de engenharia militar e civil. A Escola Central foi transformada em Escola Politécnica. Os militares bateram em retirada, deixaram tudo: professores, móveis, carteiras, bancos, livros, instrumentos, tudo. Deixaram tudo para a Escola Politécnica da UFRJ. Haverá na Escola Politécnica uma biblioteca destinada especialmente para o uso dos lentes e dos alunos. Aqui eu mantive a grafia. E que poderá ser franqueada com permissão do diretor às pessoas decentes que o solicitarem. E o decente hoje em dia tem um determinado significado. Eu não sei exatamente o que significava decente, mas certamente seriam pessoas não bagunceiras. Acredito, né? A biblioteca será de preferência formada por livros, mapas, etc., que se ensinam na escola, e estará a cargo de um bibliotecário e um ajudante deste. Ao bibliotecário compete zelar pela boa ordem, etc. e tal. Mais objetos pertencentes, organizar e tal. O ajudante terá o seu encargo a escrituração da biblioteca e todo o trabalho interno da mesma que for designado. Será o substituto, e acho que aqui tem um subsecretário.
um sub-bibliotecário, a história se mantém, né? Beleza, né? O relatório relativo a 1875, então um dos primeiros da Escola Politécnica, apontou a existência de 2.283 obras, 5.784 volumes. Obras de engenharia, ciências físicas naturais, ciências sociais e jurídicas, filosofia, história, dicionários, enciclopédias, etc. Ela era franqueada diariamente aos alunos. Acabei repetindo. Naquela época, estudava-se abrir a biblioteca também à noite, como foi dito aqui, que a biblioteca lá do alojamento também funciona até à noite, né? Foi feito um levantamento em 1874, resultando 1.300 e quase 1.400 leitores e 1.100 obras consultadas. No relatório relativo a 78, foi informado que a biblioteca fez a aquisição de 85 obras, 5 volumes, não incluindo 30 folhetos, etc. Encadernaram-se 35 volumes. Pela observação dos mapas, se tinha quantos leitores consultaram 2.050 obras em 2.800 volumes, distribuídas nas seguintes matérias: matemática, 780, ciências físicas e naturais, 400, engenharia civil, 340, dicionários, 300, jornais científicos, 122, ciências sociais, 50, 32 sobre viagens, 8 e literatura sobre turismo. Havia, portanto, uma preocupação em se emitir um relatório que era enviado ao diretor, e isto era divulgado na imprensa e nos ministérios, né? Segundo o professor Silva Teles, a Escola Politécnica herdou todos os gabinetes e laboratórios da Escola Central, inclusive a sua biblioteca, na ocasião com cerca de 7.000 volumes. Essa preciosa biblioteca, que já vinha desde a fundação da Academia Real Militar e que constitui o núcleo inicial da atual Biblioteca Central, contém um grande número de verdadeiras raridades bibliográficas. É um precioso conjunto, único no Brasil e talvez em todas as Américas, segundo o livro dele, História da Engenharia do Brasil. Em 1929, quando a escola agora já fazia parte da Universidade do Rio de Janeiro, e isso aconteceu a partir de 20, foi alterado o regimento interno da escola e foi dada uma atenção especial à biblioteca. São mais de 20 artigos relativos exclusivamente à biblioteca e eu coletei alguns deles. Teria que ter a existência de um livro para escrever o nome dos doadores. O horário de funcionamento foi ampliado. O sistema decimal de Melvin Dewey. Vocês conhecem isso? Sim. Até hoje? Até hoje. Que legal, pô. 1829 já estava definido. Não, mas estava definido o sistema de classificação. Os livros teriam que ser carimbados. Os professores poderiam retirar obras por prazo não superior a 2 meses. Quanto tempo é hoje? 1 mês agora. 1 mês, olha como o rigor aumentou. Os gabinetes e laboratórios poderiam adquirir e ser equivalente aos departamentos atuais, a conservar obras que passariam previamente pelo registro da biblioteca, né? Em 1931 foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras e também a nova organização da Universidade do Rio de Janeiro. Novo regimento foi para a escola, em que textualmente colocava que anualmente será consignada no orçamento da escola uma parcela não inferior a 1% da dotação total, exclusivamente destinada à aquisição de livros, etc. A nomeação do bibliotecário só poderá recair em pessoa habilitada para o exercício do cargo, de preferência que apresentar certificado do curso de biblioteconomia realizado na Biblioteca Nacional. Ou seja, a Biblioteca Nacional fazia e apresentava um curso de biblioteconomia. Aliás, o meu curso Você se formou lá? Ah, então não estou mentindo. não está.